Fala galerinha iluminada, eu sou Bruno Mantovani. Hoje o tema é retrofit. O que é, para que serve, que parada é essa? Retrofit é um termo utilizado aí principalmente pela engenharia para designar melhorias de equipamentos para manter ele na norma ou melhorar, de modo que você tenha menos consumo, por exemplo, no caso das lâmpadas que eu vou falar, televisões, máquinas de lavar. É o processo de melhoria contínua dos equipamentos e tecnologias atendendo às normas, porque na iluminação também temos normas, não é essa bagunça que vocês estão pensando aí não. Um exemplo aqui para a gente começar o debate. Então a gente tem ali a principal lâmpada aí do filamento de tungstênio, positivo e negativo, acendeu. Só que ela tem muita perca de luz, de calor. Ela emite muito calor e pouca luz comparando com as lâmpadas de hoje. Na época é considerado um dos melhores, uma das maiores invenções do mundo. Ela veio numa versão, a gente tem a versão vela, por exemplo, né? A gente tem aqui a velinha. E aí uma das evoluções, tanto a vela como a lâmpada, na versão halógena. Pode ver que aqui dentro ela tem uma cápsula que mostra que é halógena. Aí tem um gás halógeno, que esse filamento de tungstênio é renovado e dura em média 6 vezes mais do que as outras. Então ela dura em média 6 vezes mais e consome menos energia, porque aqui eu tenho uma lâmpada de 60 watts e essa tem 42, ilumina tão quanto essas duas ou ainda um pouco mais, consumindo menos. Isso já é considerado um retrofit, uma melhoria de uma lâmpada já existente, mantendo-se o mesmo formato e tudo mais. E aí você tem uma evolução ainda maior. Então a gente vai pegar aqui uma lâmpada a bulbo de LED, que acredito que seja a lâmpada de LED aí mais vendida na terminologia retrofit, que é você substituir o que você já tem, é a campeã. E também nas versões velas. Então eu tenho aqui a mesma lâmpada bulbo e a vela. Aqui eu estou mostrando aqui que é uma tecnologia nova também de filamento de LED. Mas também a vela. Você vê que até tem para formato para lustres, para ter a pontinha. Mas como eu estou falando de retrofit, eu quero só transpor a ideia de que eu tenho aqui as primeiras, depois vem a intermediária, né? E aí você tem aqui as versões em LED, que aí eu tinha de 60 watts, foi para 42 e agora aqui eu tenho 9 watts, 5 watts. Para equivaler de 60 é essa de 9, que ela começou com 12, foi para 10, foi para 9. Então assim, a própria lâmpada de LED também ela está mantendo o mesmo fluxo luminoso e consumindo menos. Então ela vai ter, agora a gente vai ter um retrofit do LED. Mas por que eu vim falar desse tema com vocês de retrofit? Porque assim, hoje a gente tem a preocupação sustentabilidade, energia e a gente consome muito. E aí o que acontece? Você tem a sua casa lá com as suas peças. O retrofit é um modo que a gente fala em iluminação que você só troca as lâmpadas e não perde as peças. Então praticamente assim, em 90% dos casos, a luminária que você tem, você não precisa jogar fora. Tem como trocar pelas lâmpadas. Então hoje eu estou mostrando aqui os principais tipos de lâmpadas que você pode simplesmente trocar. Então eu tenho aqui, por exemplo, as tubulares fluorescentes, também bastante conhecidas, que o primeiro retrofit dela, antes até existe uma mais grossa que já está saindo de linha, que ela tinha uma camada de fosfato, aí foi para essa com 3, que é uma lâmpada mais segura, e aí a gente chegou na T5, que ela é um diâmetro menor, que já é considerado a terceira evolução dessa fluorescente. O que acontece? Aqui eu tenho, uma lâmpada tecnologicamente falando já mais avançada, tem mais camada de fosfato, ela tem um fluxo luminoso maior, e aí você na reflexão ela tem um aproveitamento melhor em luminárias, que eu consegui fazer luminárias menores e de modo que ilumine mais. E as duas já tem a versão em LED, então você vai ver que até eu vou tentar pegar aqui e mostrar, até as lâmpadas fluorescentes já tem as versões em LED, Então ela tem só essa pontinha aí branca. Todas as fluorescentes, elas utilizam reatores, então você precisa de um reator para ligar elas. Essa na versão LED, na T8, que é legal, ela já é direta na rede, então existem versões bivolt ou 110, 220, Mas enfim, você já descarta até o reator, que dá aquele incômodo de tirar a luminária, aí você vai arranhando um gesso, aí fica aquela coisa, né?
E aí agora você tem a T5. A T5 existe dos dois modos. Existe ela direta na rede também, só que nela ainda não é uma lâmpada normatizada e não tem uma qualidade bacana. O legal é essa, por exemplo, aqui, que é uma lâmpada da Intral, ela já tem ela precisa do driver para manter o fluxo luminoso. São ambientes que precisam de mais luz. Então, se é uma cozinha, alguma sanca invertida, escritório, aí legal, pode usar. Agora, se for algo assim mais decorativo ou para fazer a substituição das lâmpadas que você tem para manter o mesmo fluxo luminoso, aí já pode partir para essa que é mais simples, não tem driver, reator, manda bala e aí você vai ter uma lâmpada que vai economizar no mínimo a metade. Então umas lâmpadas dessa aqui que você tem na versão de 40 watts, que aí na evolução do retrofit já foi para 32 e aí na versão em LED você consome 18, então você já tem quase a metade de uma fluorescente que já é uma lâmpada considerada econômica, beleza? Agora eu vou pegar aqui para vocês as lâmpadas halógenas aí mais utilizadas na decoração, a iluminação de interiores, a dicróica e a Par 20. Ambas têm 50 watts, assim os modelos mais utilizados, né? Existem versões com menos watts, mas vamos para o tradicional, 50 watts. Aí eu tenho já a versão em LED, tanto em uma como na outra. Aqui eu tô pegando a Par 20, olha que legal. Eu já tive uma evolução para um LED que a gente chama de chuveirinho, que já é um retrofit, só que ele não tinha um fluxo luminoso legal, era mais fraquinho, mas já economizava. E aí agora a gente já tem aí a terceira geração do LED, com fluxo luminoso, lente, e já chega próxima aqui. As primeiras Par 20 consumiam 15 watts, 12, 10, hoje a maioria é 6, 7 watts, que equivale a esse fluxo de 50. Então, assim, a grosso modo, 6 watts para 50 é quase 10 vezes menos o consumo. Então, aonde que eu indico retrofit? Aonde você utiliza mais a sua casa. Se você não tem o dinheiro para vou trocar tudo, faz o seguinte, vai aonde você utiliza mais. Normalmente, pela minha experiência, é sala e cozinha e alguns apartamentos varanda. Então, começa nesses ambientes. Deixa as halógenas lá para não jogar no lixo, porque você pagou por isso. Deixa lá no cantinho, numa caixa. E aí você vai trocando do corredor, do lavabo, hall de entrada, sabe? Vai fazendo ali uma troca. E aí aos poucos você vai trocando todo o restante. Você pelo menos vai economizar metade da sua conta de energia. Um cálculo simples assim, um ano de 10 a 15 meses você tem o retorno do investimento. Vale a pena, retrofit é tecnologia. E aí tem outras versões assim, mais miudinhas, que a gente tem aí as versões, ó. Essa aqui é um exemplo de Alopin e Alopin de LED. E aí a Palito, muito utilizada em luminárias de luz indireta e refletores. E agora ó, a versão... Então elas vêm num tamanho maior e aos poucos vêm diminuindo. Mas os soquetes, tudo é igual. Se você for ver aqui, ó, a altura dela é exatamente a mesma, ó, o comprimento, ó. Tá vendo? Então, a possibilidade, por isso que eu falo que é 90% de chance, porque algumas lâmpadas, elas são mais gordinhas, pode ser que não entre na luminária, ou tem que fazer algum tipo de adaptação, mas mesmo assim é possível de resolver o seu caso. Bem, espero que tenham gostado. Se tiverem dúvida, se você tem algum tipo de luminária e queira mandar pra gente, ó Bruno, eu tenho essa luminária, dá pra fazer retrofit, que lâmpada que eu uso aqui, qual que eu ponho? Estamos à disposição, vamos aí fazer o retrofit aí na casa de vocês, que vale a pena, vamos economizar energia. Dê um like no canal, ative aí a notificação, sininho, que quarta-feira tem mais.